Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova da Universidade Estadual do Ceará. Essa prova foi agora no meio do ano. A questão que a gente vai resolver é a questão de número 20, uma questão de trigonometria, de equações trigonométricas. Vamos ler a questão e resolvê-la na sequência. Na trigonometria circular usual, considere os valores dos arcos x para os quais estão bem definidas a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante, em relação à equação trigonométrica. Tangente ao quadrado mais cotangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado mais cossecante ao quadrado. É correto afirmar que... E as alternativas são uma solução real, duas infinitas ou nenhuma solução real. Bem, gente, quando a gente está trabalhando equações trigonométricas que envolvem senos e cossenos, é muito comum a gente usar a relação fundamental da trigonometria, correto? Retomando aqui a ideia da relação fundamental da trigonometria, é que eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Porém, eu posso dividir os dois lados dessa equação, por exemplo, por cosseno ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui uma linha, como se eu estivesse fazendo essa divisão, e colocar aqui, portanto, isso dividido por cosseno ao quadrado dos dois lados. Claro, que é muito do que o enunciado já fala, né? Para os quais estão bem definidas, né? Cosseno não pode ser zero, etc, etc, etc. Mas nesse universo, seno por cosseno dá tangente, então eu tenho tangente ao quadrado de x, cosseno por cosseno é 1, e 1 sobre cosseno é secante, então eu vou ter secante ao quadrado de x. Eu poderia usar essa mesma ideia, vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo, só que ao invés de dividir por cosseno, eu podia dividir por seno. E seria bem análogo, né? Seno ao quadrado e seno ao quadrado. De tal maneira que seno por seno é 1, cosseno por seno é cotangente, então eu vou ter 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a 1 sobre seno, que é a cossecante ao quadrado de x. Por que eu estou escrevendo isso, né? Porque fica mais fácil se a gente tiver esses padrões para uma equação que envolve tangente, cotangente, secante, como é o caso dessa questão 20. Então, eu vou usar essa ideia agora na equação que a gente tem. Tangente ao quadrado de x mais cotangente ao quadrado de x tem que ser igual a secante ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x. Observem que eu consigo trocar, usando a relação fundamental da trigonometria, nessa, vamos dizer assim, relação, não é exatamente a fundamental, mas é derivada da relação fundamental, eu consigo usar isso agora para trocar tudo só para tangente ou tudo só para cotangente. Então, a secante, eu vi que ela é igual a tangente ao quadrado de x mais 1, e a cossecante eu posso trocar por 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, observem que eu tenho essa equação trigonométrica aqui para resolver. Tangente ao quadrado mais cotangente ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais cotangente ao quadrado de x igual a mais 2. Igual a 2 não, né? Mais 2. Perfeito. Só que aí a gente chega numa inconsistência, porque eu vou ter tangente ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x mais cotangente ao quadrado de x menos cotangente ao quadrado de x é igual a 2. E aí eu vou chegar em 0 igual a 2. Se eu cheguei em 0 igual a 2, que é um absurdo, isso mostra que essa equação que pediram para a gente resolver não possui solução. Se não possui não possui solução, então eu posso dizer que, portanto, o nosso conjunto solução é vazio, que é a mesma coisa de dizer aqui o que está escrito na alternativa D. Não possui solução real. Beleza? É isso aí, gente.
Valeu!